Você sabe em que consiste o dano material na responsabilidade civil? Eu sou Renato Viloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu já lhe convido para se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque toda vez que eu colocar um vídeo novo, você receberá uma notificação. E na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre o dano material. O dano material consiste na efetiva lesão ao patrimônio da vítima. Essa lesão, portanto, ela é perfeitamente quantificável porque ela consiste numa diminuição desse patrimônio. E tratando de dano material, um ponto já é importante. Para que nós possamos ter a obrigação de reparar um dano material, ele deve ser efetivo e perfeitamente quantificável. Logo, não é possível dano material presumido. O dano material ele pode se dividir em duas categorias. O primeiro é o dano emergente ou positivo, e o segundo é o dano negativo ou lucro cessante. Quando falamos em dano emergente ou positivo, nós estamos diante de uma situação que gera diminuição do patrimônio da vítima. O patrimônio ele tinha um valor de X, com a lesão, com o dano material emergente, o dano emergente, esse patrimônio passou a X menos alguma coisa. Um exemplo disso é um acidente de trânsito. Quando temos um veículo que tem danos no acidente de trânsito, o dano emergente é exatamente aquilo que se gasta para consertar o veículo. O indivíduo deve dispor de seu patrimônio para restaurar aquele bem. Esse dano, portanto, ele é indenizável. Mas temos também, como acabamos de falar, o lucro cessante ou dano negativo, que é aquilo que a pessoa deixou de ganhar. Vamos imaginar, nesse mesmo acidente de trânsito, que se tratava de um taxista. O indivíduo, então, ele ofere renda, ele tem ganhos e acréscimos patrimoniais com o uso do veículo. A partir do momento que o veículo não pôde ser usado porque estava danificado e precisou ser reparado, ele também, o taxista, deixou de ganhar. Então, aquilo que ele deixou de ganhar nos dias que ele não pôde trabalhar, representa o lucro cessante, que também será indenizável. Falando de danos materiais, um ponto importante é estabelecermos a distinção entre o dano indireto e o dano reflexo ou dano em ricochete. Quando falamos em dano indireto, nós temos, na verdade, o desdobramento de uma ação lesiva, ou seja, o agente ele sofre um dano, mas esse dano ele não para naquele ponto. Ele repercute e continua ainda gerando outros danos. Esse é o dano indireto. O exemplo disso é, por exemplo, o agricultor que compre um boi reprodutor. Ele compra esse boi para aumentar o seu plantel. Só que esse boi ele estava doente. Quando ele compra o boi, traz o boi para a sua fazenda, esse boi, dias depois, acaba morrendo em razão da doença. Aí temos o dano direto. Mas a doença desse boi acabou contaminando outras cabeças de gado. E morreram mais de 10 cabeças em razão da doença daquele boi reprodutor que ele comprou. Então, o que temos aí é o dano indireto. Houve um dano direto, que foi a compra ali do boi reprodutor que estava doente, e ele acabou morrendo, então houve um prejuízo suportado ali pela parte, mas esse dano ele não parou ali naquele momento, porque ele repercutiu, havia uma doença, e essa doença se propagou para outros animais do plantel do agricultor. Então, teremos o dano indireto, que será o quê? Essas outras 10 cabeças de gado que foram contaminadas por aquele boi que ele comprou. Já quando nós falamos do dano reflexo ou dano em ricochete, a visão é diferente. No dano em ricochete, nós temos um primeiro dano, um dano direto, que atinge uma pessoa determinada,
Mas no dano reflexo ou em ricochete, outras pessoas são atingidas por aquela conduta lesiva. Um exemplo disso é o chefe de família que, por exemplo, é morto numa troca de tiros entre assaltantes de banco e os vigilantes de um banco. A pessoa estava ali passando e foi atingida. Então, houve um dano direto, que foi a morte daquela pessoa em razão ali de uma ação criminosa e da repulsão a essa ação criminosa por parte dos seguranças do banco. Esse dano direto, ele é reparável. Mas perceba que a morte desse chefe de família gera consequência para a prole, para os filhos dessa família, porque eles ficarão sem o provedor, sem aquele que contribuía para o sustento da família. Por isso, eles sofrerão um dano reflexo. Os filhos daquela pessoa que foi morta na troca de tiros, eles sofrem um dano reflexo, ou chamado dano em ricochete. Porque aquele primeiro dano, que foi a morte ali da pessoa, ela também repercute na vida daqueles outros que estão ligados àquela pessoa. Então, houve um dano direto e um dano reflexo. Veja que a esfera patrimonial é outra. Tem a esfera patrimonial daquele que sofre a lesão, o dano direto, e tem a esfera patrimonial daqueles que são afetados por aquela conduta. Então, estaremos diante, nesse caso, de um dano reflexo ou dano em ricochete. A regra no dano material é a reposição natural, ou seja, aquele bem do patrimônio da vítima que foi, de alguma forma, prejudicado, ele é devolvido restaurado, devolvido consertado, ou ele é reposto por outro bem. É a reposição natural. Só que muitas vezes essa reposição natural não é possível. Então, esse dever de indenizar ele vai se converter em uma compensação. Haverá uma prestação pecuniária que o agressor deverá pagar para recompor aquele prejuízo patrimonial, já que não é possível restaurá-lo naturalmente. Outro aspecto importante dentro do dano material são os chamados alimentos indenizatórios, também que é conhecido como pensionamento. O que consiste isso? Consiste no dever de pagar lucros cessantes em razão da morte de alguém. Esses lucros cessantes são pagos à família, aos herdeiros daquela pessoa que faleceu em razão da conduta ilícita. Para fins de quantificação dessa indenização, ou seja, desses alimentos indenizatórios, o STJ traçou parâmetros para melhor aferição. Então, esses alimentos indenizatórios serão pagos aos sucessores, aos dependentes daquela pessoa que faleceu. E para fins de pensionamento, será considerado o quê? A expectativa de vida daquela pessoa. Será buscado como fonte a informação do IBGE da expectativa de vida na data do óbito da vítima e, com isso, irá se dimensionar um pensionamento de 2/3 do valor do salário que aquela pessoa percebia no momento do falecimento. E esses 2/3 eles vão incidir sobre o salário mensalmente e também sobre as outras verbas, como férias, 13º, FGTS, de forma que a recomposição do patrimônio, ou seja, o lucro cessante, será entregar aos herdeiros essa quantia. Até quando que esses valores serão pagos? O STJ entende que esses valores devem ser pagos até até a idade em que se esperaria que a pessoa falecesse. Então, consideraria também a expectativa de vida que o IBGE traz. Ou então, pagaria até o momento em que o herdeiro também falecesse. Falecendo o herdeiro, não haveria mais a obrigação de pensionamento. Outra pergunta que se faz é: e se a vítima ela já tinha idade superior à idade da expectativa de vida do IBGE? Por exemplo, considerando um idoso de 80 anos que viesse a ser vítima de um atropelamento. Essa projeção, então, vai levar em conta uma projeção de sobrevida, que também há um cálculo do IBGE.
Normalmente, esse tempo ele varia de 2 a 5 anos. E o pensionamento, portanto, consideraria essa provável expectativa de vida de mais 2 ou até mais 5 anos. Outro questionamento que se faz é se a vítima ela fosse menor de idade. Como seria esse pensionamento para a família da vítima? O pensionamento ele levaria em conta a idade possivelmente produtiva daquela criança, daquele menor que faleceu. Levaria em conta, então, a idade a partir dos 14 anos até os 24 ou 25 anos, a depender do contexto familiar, e levaria em conta que esse menor ele contribuiria com 1/3 da renda, e a renda seria de um salário mínimo, 1/3 de um salário mínimo, até chegar a essa idade de 24 anos. Então, esse pensionamento levaria em conta esse período dos 14 aos 24 ou 25 anos. Finalizamos aqui a nossa pílula jurídica sobre o tema dano material. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários que eu responderei com o maior prazer. E ainda eu peço que ajude nas novas pílulas jurídicas. Deixe aqui também nos comentários sua sugestão de tema. Essa pílula jurídica faz parte de uma série onde estamos abordando a responsabilidade civil. E na próxima pílula jurídica falaremos sobre o dano moral. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.